Muito bem, amigos, amigas, todos que estão aí nos acompanhando no canal Mesa de Debates. E é isso, né? Aqui diretamente pelo YouTube e também retransmitindo pelo Facebook aí para todos vocês, recebendo aqui com muita honra, um prazer imenso, meu grande amigo, né? E o nosso grande amigo aqui do canal Mesa de Debates, né? O doutor Lucas Almeida, brilhante advogado aí, um estudioso do direito, da filosofia, da literatura, entre outros, né? Uma entrevista com ele, dependendo do que você vai conversar, pode levar horas aí, né? E o papo e o papo não acaba. Mas em coisa aí de uma hora, né? Acho que a gente consegue fazer uma conversa bem legal, bem interessante e pegar aqui, né, com um foco numa área que ele gosta bastante, né, que é justamente a questão dos direitos humanos. Mas primeiramente passar a bola aí para o Lucas, deixar ele se apresentar. Boa noite, meu amigo Lucas. Muito boa noite, querido amigo André Bom Tempo Lima. Fico muito feliz por estar contigo, né, convosco, com todos vocês, nesta bela ocasião. É muito bom, mesmo com esse limite que nós temos da pandemia, né? Nós não estamos presencialmente unidos, mas nós estamos virtualmente unidos, né? E isso já faz uma grande diferença. Após muitas ocasiões em que nós estivemos juntos, essa é a primeira de 2021, né? Isso, E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês compartilhando nossas prosopopeias. com certeza. O Mesa de Debates aqui, um projeto que começou meio que pelo acaso, né, digamos assim, em 2020 e esperamos que tenha aí todo o gás, né, e todas as condições para estar crescendo cada vez mais, estimulando aí o debate, né, a troca de ideias entre a chamada intelectualidade progressista, né? E começando com a discussão sobre os direitos humanos, né? A gente escuta tanto falar que parece assim uma coisa já dada, né? Uma coisa assim como se todo mundo soubesse, todo mundo entendesse. Mas quando a gente acaba parando para pensar, né, o que é direitos humanos, aí que dá aquele momento. Mas o que é direitos humanos, né? Então passo a bola aí, né? A primeira pergunta para o Dr. Lucas fazer uma uma breve explicação, né, aí para o telespectador. Bem, esse tema, os direitos humanos, né, tem uma abrangência gigantesca, pouquíssimas pessoas conhecem a profundidade e a extensão desse tema, né? Não apenas em profundidade, mas também em extensão. Os direitos humanos, além de serem muito profundos, né? Eles são principalmente extensos, eles abrangem uma série de atividades, de aspectos da nossa existência, e nós, às vezes, sequer refletimos sobre isso. O direito à vida é um direito humano. Isso é muito divulgado, isso é muito propagandeado para todos os lados. O direito à vida é um direito humano, né? Porém, não só o direito à vida, o direito à saúde é um direito humano, o direito à moradia é um direito humano. Enfim, nós temos uma série de aspectos, direito ao lazer, direito à educação, tudo que envolve a concretização, tudo que envolve contemplar a dignidade humana acaba sendo um direito humano. Os direitos humanos, conforme muito falado, eles têm uma origem principalmente durante a Revolução Francesa. Eles, claro, que têm um histórico muito mais vasto e muito mais antigo. A própria Igreja Católica, nas suas origens, ao criar a ideia de pessoa, ela proporcionou que viesse, então, a surgir posteriormente a ideia de direitos humanos, né? O direito humano, o direito da pessoa humana. Então, a própria Igreja Católica, quando ela formulou essa ideia no século IV de pessoa, ela proporcionou, então, o primeiro passo rumo a essa grande elaboração que são os direitos humanos. Então, eles acabam nos garantindo, nos assegurando
mediante os documentos jurídicos, né, desde a Revolução Francesa até hoje, com as constituições muito bem elaboradas e técnicas, as normas jurídicas nos garantem uma série de seguranças, digamos assim, para que nossa dignidade humana, para que nossas necessidades mais básicas sejam asseguradas, sejam respeitadas por todos, pelos demais seres humanos, pelo Estado, pela sociedade como um todo. Enfim, direitos humanos são direitos de todos. O direito à vida é o maior deles. Nós também temos, depois do direito à vida, que é o primeiro direito, né? Temos em seguida o direito à liberdade e muitos outros direitos que, sem eles, nossa vida deixa de ter qualquer dignidade. Aí vem aquela, ou melhor, lembro daquela famosa frase, direitos humanos para humanos direitos, né? A gente escuta tanto isso na internet ou em alguns programas de televisão. Daí eu pergunto, né, a sua opinião pessoal com relação a essa frase. Eu me Direitos humanos recordo, para humanos direitos. eu me recordo, querido André, e essa sua observação foi muito interessante, e já quando eu estava nas fileiras de carteiras da faculdade de Direito, eu me recordo que uma amiga minha, uma colega de sala, na verdade, me procurou e falou assim, o que você acha, Lucas? Fulana de tal, aqui da nossa sala também, ela disse que, para ela, os direitos humanos só podem ser aplicados para os humanos direitos, né? Então, essa frase, né, eu me lembrei desse caso aí de anos atrás, é muito propagandeada, muito dito, né, como você próprio mencionou ao fazer a pergunta, né? E aí que vem, essa frase, ela é totalmente uma desinformação. Essa frase que os direitos humanos são os direitos dos humanos direitos, digamos assim, é completamente inadequado. É uma grande desinformação. E por que essa frase é uma grande desinformação? Porque na própria estrutura dessa frase, ela elimina o respeito dos direitos como um todo para as pessoas que eventualmente não sejam tidas como direitas, né, corretas, socialmente falando, né? Então, segundo essa frase, você pode pensar, pode chegar a uma conclusão, que é o seguinte: se um de nós, você, por exemplo, ou eu, cometamos um crime, né, se qualquer um de nós cometa um crime, nós perderemos os direitos humanos, pois nós não seremos mais direitos, nós não seremos mais corretos do ponto de vista moral, do ponto de vista até jurídico, né? Nós já seremos aí não mais réus primários, né? Já teremos aí um registro na nossa capivara. Então, a partir disso, você pode chegar a essa conclusão. Se eu cometo um crime, por exemplo, crime em razão da violação dos direitos dos animais. Eu vou lá e acabo torturando um animal, torturo um cachorro, né, agrido um cachorro, um gato, né, mato um gato, mato um cachorro, por exemplo. Né? Ou faço um roubo, um furto, enfim. A partir de então, em tese, segundo essa frase, eu não seria mais um humano direito. Não seria mais um humano correto. Seria uma pessoa incorreta, imoral, né, que tenha violado o ordenamento jurídico. Né? Então, você não pode, justamente em razão de um crime, de um fato que não é moralmente bem visto, privar a pessoa dos direitos que são inatos. Ela nasce com esses direitos. E esses direitos, em nenhum momento, são retirados dela. Né? Ela pode ser um monstro. Quantos monstros nós não conhecemos na própria história brasileira dos crimes? Né? As histórias dos grandes criminosos. Né? Por exemplo, quantos assassinos em série, né? A figura do serial killer que existe no Brasil, né? Tem o próprio Bandido da Luz Vermelha, que é muito dito, né? Chicadinho, enfim, Fernandinho Beiramar, são tantos criminosos grandes, né? Até muito conhecidos popularmente. A lista é grande, né? E a lista é grande, se nós começarmos, nós não conseguimos finalizar de elencar todo mundo, mas é aquela coisa assim, então se a pessoa cometeu um crime, ou se ela cometeu um ato que é imoral, então ela deixa de ter os direitos que nascem junto com ela, que nascem com ela. Né? Então, essa informação ela é muito dita, mas ela é muito perigosa, porque
na própria estrutura da frase, ela já implica que a pessoa vai perder os próprios direitos que são inatos, nascem junto com ela e não podem ser extirpados, não podem ser retirados em nenhum momento, custe o que custar. E isso, aí vem um contraponto que deve ser feito, para ninguém falar, então tem que passar a mão. Isso não indica que, por mais que existam os direitos humanos, todos os indivíduos, segundo o direito, devem responder pelos seus atos. Os direitos humanos são respeitados, mas isso não significa que a pessoa deve pagar pelos seus crimes, pelos seus erros, pelos seus atos ilícitos e tudo mais. Então, esse é um contraponto que ninguém lembra, mas ele existe. Né? Não é porque existem direitos humanos que a punição jurídica não existe em relação a todos os atos ilícitos e criminosos que a pessoa possa vir a praticar. A punição, ela vem, ou deveria vir, desde que não ultrapasse, digamos, a linha dos direitos da dignidade humana, né? Exatamente, exatamente. O Brasil, até pelas suas condições, não sei se característica seria a palavra mais apropriada, a sua história, a forma como se desenvolveu e os direitos humanos, vamos dizer assim, não ser uma coisa tão natural, né? Foi discutido na ONU, foi discutido por filósofos europeus e muitos países não desenvolveram, né, de uma forma e outros nem tanto. O Brasil, na sua avaliação, seria um país que ainda não entendeu ou ainda não conseguiu absorver, eu digo isso em todas as suas esferas, por mais que ele esteja tentando, né, mas ele ainda, podemos dizer que ele ainda não conseguiu absorver a essência dos direitos humanos, no sentido de tornar realmente algo concreto, algo material na nossa sociedade, porque aquilo retorna a minha primeira pergunta, né? Fala-se em direitos humanos, mas parece que é fumaça no ar, né? Exatamente. E essa observação, essa sua terceira observação, ela encontra eco em muita doutrina jurídica. Existem muitos artigos científicos, existem muitos livros, ensaios jurídicos que falam exatamente sobre esse tema que você está nos apresentando agora. Né? A questão do respeito aos direitos humanos, ela muitas vezes mede o que é um país. Os direitos humanos, o respeito deles, a concretização deles na realidade, acaba vindo a medir o grau de civilização, o grau de civilizatório de cada país. Né? Isso é dito por muitos juristas e, no caso da América Latina como um todo, é uma região, digamos assim, quase um continente, né? Uma região gigantesca, que não é reconhecida, não é conhecida nem reconhecida como respeitadora dos direitos humanos. Né? O histórico da América Latina é um histórico de violação constante, multidimensional, em todas as frentes, praticamente, né? Multilateral, de desrespeito dos direitos humanos. O Brasil, né, inserido aí, na América Latina, também, né, no nosso caso, não respeita os direitos humanos, tem uma história aí muito, ainda está engatinhando quanto ao respeito dos direitos humanos. É um país, por exemplo, segundo as estatísticas que nós encontramos lendo nos jornais, é um dos maiores desrespeitadores dos direitos de pessoas LGBT+, né, LGBTQIA+. Né? Todas as pessoas gays, lésbicas, transexuais, queers, intersexuais, etc., assexuais, bissexuais, toda essa amálgama de pessoas, esse grande conjunto, né, que é representado por essa sigla, né, é uma parte da sociedade, é um grupo social que vem enfrentando há muito tempo, e especialmente agora que nós estamos falando nos tempos presentes, uma série de agressões, né, que sempre existiram, mas agora estão sendo debatidas. Imagine só, falando dos direitos humanos, o próprio respeito à mulher, o respeito à dignidade da mulher.
Quantos casos de violência doméstica nós não encontramos, né? Todos os dias lendo jornais, assistindo a televisão, né? A mulher sofre constantemente privações, violações dos seus direitos, desde o aspecto moral, sexual, que são os mais divulgados, né? O respeito à sexualidade e à dignidade sexual da mulher, como inclusive a questão patrimonial. Quantas mulheres não têm seu patrimônio destruído, sossobrado, destruído, pelo marido ou pelo companheiro, né, que acaba levando essa mulher a fazer uma série de dívidas para suportar eventuais aventuras financeiras do marido, né? Enfim, a violação ela é crescente, infelizmente. Não houve um retrocesso no nível de violações aos direitos humanos no nosso país. Pelo contrário, aqui, pelo que os estudos têm apontado, houve um aumento de violações aos direitos humanos. Por exemplo, podemos verificar também o caso dos povos indígenas, que a Constituição chama de povos silvícolas, né? Os silvícolas, os povos indígenas, também chamados de povos originários, eles têm sofrido uma série de ataques à sua cultura, à sua existência, à sua subsistência, já que a sua existência é vinculada diretamente com o meio ambiente, né? Com o meio ambiente. Os indígenas, de maneira geral, por mais que estejam muito civilizadas, várias tribos são muito civilizadas, inclusive os próprios indígenas usam roupas industrializadas e tem todo o acesso da indústria do meio urbano, né? E eles ainda, né, de maneira geral, eles vivem isso, dependem do meio ambiente, dependem da pesca, da agricultura deles, né? Enfim, eles têm enfrentado uma série de dificuldades provenientes dos ataques ao meio ambiente, né? O meio ambiente sendo atacado, com isso também são atacados os povos originários, os indígenas. Então, olha só nesse breve comentário que eu fiz de pessoas LGBTQIA+, mulheres, indígenas, são muitos os grupos, são muitas as minorias sociais que estão sofrendo e sofrem desde sempre, é claro, né? Desde sempre, né? Mas notadamente agora sofrem muitos ataques. Então, por isso que os direitos humanos, um dos capítulos dos direitos humanos é o direito das minorias. O direito das minorias compõe os direitos humanos. E o que são essas minorias? Minorias são grupos sociais não numericamente pequenos. Né? Claro que pode ser numericamente pequenos, né? Menores, né? Minorias, né? A menor parte da sociedade também pode ser. Mas a razão dessa nomenclatura é das minorias, não no sentido numérico, mas no sentido de estar nas estruturas de poder. Né? Os indígenas não estão na estrutura de poder. Né? As pessoas LGBT não estão nas estruturas de poder. Né? As mulheres, basta ver o nosso Congresso Nacional, o Senado, né? A Câmara de Deputados. Quantas mulheres participam dessa estrutura de poder parlamentar, eleitoral, legal, legislativa, perdão? Então, é preciso pensar nisso. Né? As mulheres ocupam mais da metade da população brasileira. Porém, isso não é visto no Congresso. Né? No Congresso Nacional isso não é visto. Elas ocupam uma pequena porcentagem. Né? Muitos partidos nem têm mulheres na Câmara, nem no Senado. Então, esse é um exemplo assim, bem superficial que pode ser dado a respeito da violação dos direitos humanos no nosso país. E uma informação curiosa, né? Aliás, um dos pontos a ser tratados aqui nessa entrevista, e embora isso já fosse até esperado, mas chamou a atenção que nada mais, nada menos do que a Human Rights Watch, né? Numa tradução livre, Direitos Humanos Observa, né? Vinculado à ONU, denunciou, fez uma reunião aí atingindo, né, com as suas principais lideranças, seus principais representantes, em que julgaram para mal, né, as ações do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, num país que já está com os seus problemas, né, e isso não é de hoje, a gente sabe disso,
com relação ao desrespeito, né, aos direitos humanos. Temos agora um presidente da República sendo aí formalmente, né, atacado, denunciado por não seguir propriamente com a questão dos direitos humanos e num momento tão complicado que é justamente a pandemia, né, pela qual nós estamos passando, essa fase tensa da pandemia do Covid-19 que nós estamos passando, né? Infelizmente, o atual presidente ele não tem tido um apreço muito grande pelos direitos humanos. Uma questão que eu vislumbro, que positiva talvez, na conduta dele, pelo menos pública, né, juntamente com o Planalto, né, o Poder Executivo de maneira geral, é a tentativa aí de sempre incluir pessoas que são deficientes auditivas, pessoas que têm aí surdos mudos, por exemplo, que não têm essa, digamos assim, essa acuidade auditiva nem vocal. Então, são pessoas que acabam se comunicando por Libras, pela linguagem de sinais. Então, isso é um dos pouquíssimos aspectos que eu vejo uma proação, uma proatividade do Planalto, do Poder Executivo, né, especialmente da figura do presidente e da primeira-dama. No mais, nós verificamos uma afronta constante, sem nenhuma intermitência, sem nenhum intervalo, sem pausa, constante aos direitos humanos. Uma afronta constante a todos os grupos sociais. Né? Ninguém praticamente fica de fora. Né? São feitas piadas de natureza machista, piadas de natureza homofóbica, né? Comentários que desrespeitam a dignidade dos mortos pela pandemia, por essa crise sanitária, por essa crise pandêmica que afetou o Brasil e afeta drasticamente desde março do ano passado, março de 2020. Então, nós verificamos assim deboches, né? Ataques à própria imprensa, né? Então, defesa de grupos que são intolerantes, né? Grupos religiosos que têm uma característica de intolerância, né? De discurso de ódio, né? Inclusive foi chamado até de gabinete do ódio, que há um gabinete do ódio no Poder Executivo, que acaba bombardeando notícias falsas, muitas vezes eles Espalhando fake pegam news. exatamente, às vezes eles pegam fatos que são verdadeiros, mas dão uma descontextualizada naquele fato justamente para atingir um objetivo espúrio, para atingir um objetivo totalmente condenável, mentiroso, né, manipulador. Então, os ataques são em todas as frentes e a crise sanitária, a pandemia, acabou só desnudando, desvelando, né? Só aí fez mostrar cada vez mais a atitude do governo, o descaso pelos direitos humanos das vítimas da pandemia. Né? Muitas pessoas falam sobre as vítimas de crimes. É claro que as vítimas de crimes têm que ter seus direitos humanos garantidos, né? Isso é uma coisa óbvia. Mas e que tal nós falarmos das famílias das vítimas do coronavírus, das vítimas da Covid-19? Né? Quantas pessoas perderam e perdem constantemente seus entes queridos por essa doença que não perdoa e não escolhe? Né? Então, e o governo teve essa atitude, essa postura, esse comportamento desidioso, né? Deu de ombros, né? Sobre algumas falas assim de negacionismo, né? Acabou dando descrédito para o Brasil internacionalmente. Quantos países retratam na sua imprensa o presidente e o Brasil como um todo como um país digno de risos, digno de piada? Portugal, por exemplo, recentemente, no próprio jornal fizeram piadas. A Alemanha, é constante as piadas feitas lá nos jornais da Alemanha. Na França, por exemplo, é constante o descrédito por toda a população francesa, o descrédito do povo brasileiro, do país, melhor dizendo, né, do país Brasil, em face das questões políticas, ambientais, socioeconômicas, econômicas, internacionais, diplomáticas, etc. Né? Então, nós vemos assim que nós
de maneira geral, estamos sofrendo assim uma queda livre quanto ao respeito dos direitos humanos. Do ponto de vista internacional, falamos aí do Human Rights Watch. Do ponto de vista internacional, a própria Human Rights Watch ou mesmo a ONU, eles têm algum poder, alguma ação prática, alguma condição de efetuar uma ação prática contra o Brasil ou contra a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, Temos, certificando, considerando que eles bateram o martelo, né, nessa questão dele violar os direitos humanos? em termos práticos, a resposta é não. Em termos práticos, esses órgãos internacionais, ONGs, órgãos internacionais, como é o caso da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, e são grupos que almejam a criação de um poder global, né, alguns dizem governo global, governo mundial, né, porém eles não têm uma força tão eficaz para o combate, né, para sanções, de atitudes de algum país que não venha a respeitar os direitos humanos. Né? Quem acaba tendo essa força de uma maneira mais contundente, prática, como foi a pergunta, né? Não apenas formal, burocrática, são justamente os países isoladamente, né? Ou grupos econômicos, como é o caso da União Europeia. Né? A União Europeia já demonstrou, inclusive, um desgosto desse interesse para fechar acordos com o Mercosul, né? Que também é outro grupo econômico, em razão das atitudes do Brasil. Né? Ou seja, um integrante do Mercosul acabou, digamos assim, contaminando a respeitabilidade, o crédito de toda a organização econômica, né, de todo o grupo econômico. Então, os países individualmente ou grupos econômicos podem, de fato, dar retaliações, sanções ao país. Mas esses órgãos, assim, existem tribunais penais, por exemplo, né? Tribunal Penal de Haia, né, que é muito famoso, a ONU propriamente dita, enfim, são muitos órgãos, muitas organizações, né, que têm sim um peso, né, mas é um peso muito mais simbólico, muito mais diplomático, de influência no poder global, do que propriamente dito nos aspectos práticos econômicos. A economia acaba mandando na realidade, em última instância, e ela é justamente a responsável pelas alterações, pelas retaliações, pelas sanções no nosso país. Então, os países individualmente, como é o caso, por exemplo, da China, se a China, desgostosa do Brasil, quisesse apresentar retaliações, ela poderia. Né? E ela teve um impacto gigantesco, pois a China é a maior parceira comercial do Brasil. E não apenas do Brasil, mas do grande parte do planeta, ela está aí em primeiro lugar. Né? Então, os países, isoladamente, os grupos econômicos têm um poder que faz toda a diferença. E esse poder é muito maior, do ponto de vista prático econômico, do que as questões, claro que são importantes, mas meramente burocráticas, formais, da ONU. Internamente, o STF, o próprio Congresso, a sociedade civil, seja por meio de o impeachment, né, como aliás tem vários no Congresso, né, aí para apreciação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Existe algum, afora impeachment, né, existe alguma outra forma, alguma outra possibilidade de tentar punir, né, o presidente ou os responsáveis pela gestão da saúde como um todo, né, não só a pessoa do presidente, mas toda a gestão da saúde que está sendo acusada, isso, né, repito, não são palavras minhas, mas sim de um grupo que há anos analisa essas questões de respeito ou desrespeito aos direitos humanos, alguma coisa que internamente possa ser feita? Infelizmente, o caminho mais comum agora, ainda mais nos últimos anos, tem sido o impeachment, né, que é justamente essa destituição do cargo, né, destituição
de um político, né? Enfim, e isso acaba um pouco influenciado pela própria dinâmica do parlamentarismo em alguns países. No parlamentarismo nós temos, conforme é muito sabido, a figura do primeiro-ministro, que pode ser retirado a qualquer momento, caso ocorra algum revés para suas políticas, para a governabilidade de um país. O impeachment, a figura do impeachment tem um pouco de semelhança nessa dinâmica de retirada, de destituição de um político, de um governante, em razão de sua, digamos assim, incompetência no que tange a sua competência do seu governo. Né? Então, a sua pergunta, se existem estratégias, meios para que possa ser punido, por exemplo, o Ministério da Saúde, ou seus integrantes, ou o próprio presidente da República. Em termos práticos, sempre existem caminhos jurídicos. Sempre existem caminhos jurídicos, que é o caso do próprio impeachment, que é um caminho jurídico. Né? Existem ações também constitucionais que podem ser tentadas, porém, na prática, a resposta mais assim, desejada é apenas uma outra eleição. Né? Uma outra eleição. E no futuro próximo, elegendo outro governante, outro quadro de políticos para o Congresso Nacional, etc. E seria, assim, um ar de mudança, de virada no país. Mas é claro que é o viés mais objetivo, digamos. O viés mais objetivo, mas é claro que existem os meios jurídicos. Porém, os meios jurídicos estão limitados, né? Eles não podem tudo, eles são enquadrados por uma burocracia, né? O próprio poder judiciário ele funciona por meio de uma burocracia e o ordenamento jurídico é burocrático, né? Então é preciso sempre verificar, fazer uma comparação, por exemplo, o que causaria mais transtornos, por exemplo, do ponto de vista político-social. Uma retirada do presidente, por exemplo, ou de alguma estrutura sua política, em razão de uma ação jurídica, ou uma nova eleição. Né? O próprio presidente já mencionou várias vezes que, caso não haja mais governabilidade, ele recorreria às Forças Armadas para que fosse instaurada a ordem. Né? Isso poderia ocorrer, segundo essa lógica, claro, né? E tudo isso retirando dos jornais, né? Segundo as falas do presidente, isso poderia ocorrer caso ele fosse impeachmentado ou caso o seu governo ficasse de mãos atadas do ponto de vista político e jurídico, ele poderia muito bem tomar uma ação, voltando-se para as Forças Armadas, a fim de impedir que a sua governabilidade, que a sua manutenção no poder fosse prejudicada. Não é de hoje, né, que o governo federal e parte, né, dos seus membros recebem denúncias, críticas com relação aos direitos humanos, né, seja pelas condutas ou pelas posturas, pelos discursos, mas recentemente, né, especificando esse último relatório da Human Rights Watch, ela observa mais restritamente a questão do coronavírus, né, ou de como o governo está tratando a questão da Covid-19. Por isso que acaba não aparecendo outros países, né, que também têm problemas com relação aos direitos humanos, que também têm problemas com relação aos direitos humanos, mas que nesse caso da Covid estão fazendo o dever de casa, né? Vamos chamar assim. Nesse caso específico, né, da Covid-19, isso pode intensificar, isso pode corroborar para um processo mais palpável, ou ainda assim não tem muita materialidade para poder destituir um governo ou mesmo mover um processo contra o governante? Em termos práticos, mais uma vez, né, já existem muitos crimes de responsabilidade, não comprovadamente, porque não houve a destituição do presidente, mas em tese, né, do ponto de vista teórico, já houve uma série de crimes de responsabilidade. Perdão.
Então, o presidente assim já extrapolou muito do limite que é sugerido pela lei, né, o que pode acarretar, né, justamente um processo de destituição, que seria o impeachment. É o que muitas pessoas falaram já nas redes sociais, nas mídias sociais, que a presidenta Dilma, a ex-presidenta Dilma, foi impeachmentada, foi destituída por muito menos. Né? Foi destituída, segundo o plano burocrático, processual, por pedaladas fiscais. Esse foi o grande equívoco dela. Né? Que foi, as pedaladas fiscais foram justamente uma semana depois legalizadas pelo governo do presidente Michel Temer. Então, uma semana após a investidura do presidente Michel Temer, foram legalizadas as pedaladas fiscais. Né? Então, o motivo que levou, né, que corroborou, né, do ponto de vista jurídico, para essa destituição foi legalizado uma semana depois. É por isso que muitas pessoas, inclusive, não chamam essa destituição de golpe, né? Porque tem essa própria ideia de tapetão, né? De puxar o tapete da pessoa. Nesse aspecto, observaram que houve um jeitinho brasileiro. Houve um jeitinho brasileiro nesse aspecto. Né? Então, e pensando agora no presente de 2021, o presidente atual, ele tem uma conduta muito complicada, né? Uma conduta muito irascível, muito bruta, né? E que acaba muitas vezes extrapolando aí a mera personalidade, o mero gênio do indivíduo, né? E parte para questões que têm uma envergadura política, nacional, jurídica, né? Então, realmente econômica, né? Como é o caso do próprio filho do presidente, ele não pode ser responsabilizado pelo filho, porque cada indivíduo tem um critério da personalidade, né? Mas sendo filho do presidente, né? Deveria se colocar em seu lugar, né? E não acabar causando tantos danos econômicos, sanitários para o Brasil, como que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro em suas atitudes totalmente desnecessárias de confrontando o governo chinês, satirizando o governo chinês, né, criando falsas ideias sobre o governo chinês, né, nas redes sociais. Né. Foi uma atitude assim, foi um desserviço para o país todo, e que, por exemplo, o presidente, que é o pai dele, nada fala. Nada fala, não se aparenta incomodado, né? Sendo que o país como um todo depende exclusivamente da China. Se a China, em um único dia, disser assim, não iremos mais comprar nada do Brasil, a crise que haveria aqui seria gigantesca. O E Brasil fica não aquela pode sensação de viver. conivência, né? Fica a sensação de conivência e o Brasil não pode viver sem a China, mas a China consegue muito bem viver sem o Brasil. Pois o que é um país quando se tem o mundo todo, né, do ponto de vista econômico, como parceiro? Né? O que não é o caso do Brasil, mas é o caso da China, que tem quase o planeta todo como parceiro econômico. E o Brasil não tem tantas vantagens econômicas assim. Né? Então, é preciso, assim, essas questões diplomáticas, né, que acabam esbarrando no tema dos direitos humanos, elas têm que tomar muito cuidado, são muito delicadas, né? E todos têm que tomar muito cuidado. E eu vejo, por exemplo, o presidente, em todas as suas condutas, em todas as suas falas, um cuidado tão grande com justamente essa questão que esbarra nos direitos humanos, no caso atual, a pandemia, né, a questão da vacina, né, seu próprio incentivo das pessoas não usarem máscara. Né? Quantas vezes muitas pessoas na rua falam assim, mas tem um presidente que usa máscara, por que eu vou usar máscara? Né? E quantas desinformações ele propagandeou, cloroquina, falando que era o remédio a ser seguido. Ele próprio mesmo disse uma mentira do ponto de vista biológico, da ciência da saúde, e como ele já havia pego, como ele já havia sido contaminado com coronavírus, ele nem precisaria de vacina, pois ele já estava autoimune, né? Já estava imune da vacina. Isso é uma grande mentira. A pessoa pode se contaminar outras vezes com o vírus. Isso já foi registrado pela própria OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. Né? Então, são muitas vezes informações, são muitas mensagens assim, com sinal trocado. Né? Um mau exemplo que é dado, né? No meio de uma pandemia, o presidente está sem máscara falando com as pessoas, abraçando, pegando na mão, né? Pelo contrário, né? Deveria falar assim, por mais que eu tenha, né? Eu poderia falar,
Por mais que eu tenha uma resistência, eu uso máscara, pois essas são as normas internacionais, eu tenho que dar um exemplo para todos. Né? Enfim, a máscara é um exemplo só, é um signo, é um sinal apenas. Quantos outros aspectos da realidade foram problemáticos na figura do presidente em relação à pandemia? Pode ser listado muitos aí, né? Diga-se de passagem. Estou aqui conversando com o Dr. Lucas Almeida, né? Como apresentei aí no começo, advogado, estudioso aí do direito, para aqueles que estiverem nos acompanhando aqui, lembrem aí de curtir nosso canal, né? Seguir aí o canal, se inscrever, enviar aí para os seus amigos também. Aqui a gente sempre no Mesa de Debates trazendo assuntos interessantes para a turma toda. E como eu sou uma pessoa, dentro do possível, busco ser muito democrático, a chicotada vai no lombo de todo mundo. E por essas e outras, trago aqui a pergunta. No caso dos nossos governadores, prefeitos, a os esquemas de corrupção, a malversação do dinheiro público, os esqueminhas, os desvios, e também as corroborações negativas, né, para lidar com a questão da pandemia que estamos vendo no Brasil. Pode-se dizer que eles também estão atentando contra os direitos humanos? Eu digo isso porque se fala do Bolsonaro, né, que virou o grande símbolo de quem atenta no país contra os direitos humanos, mas como ficam os governadores do nosso Brasil varonil? A primeira nota que tem que ser feita é a seguinte: a figura do presidente é incomparável. Né? A figura do presidente, do ponto de vista simbólico, a referência, a grande referência de um país é um presidente. Não existe governador, prefeito, ministro que faça aí as vezes do presidente. Pelo contrário, a figura do presidente é incomparável. Porém, nós verificamos, encontramos uma série de descaminhos no nosso país, né? Muitos descaminhos, desaventuras, né? Muitas pessoas, muitos políticos têm se utilizado da questão da vacina, como nós vimos, para promoção da sua pessoa, né? Da sua pessoa, dos seus anseios políticos, das suas vaidades políticas, dos seus projetos políticos. No caso do governo de São Paulo, nós vimos o governador do estado justamente aproveitando dessa situação. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele sempre busca alguma situação semelhante, né, polêmica, para fazer um Gosta de um confronto com o trampolim presidente da político, né? República, para fazer um confronto com o presidente da República, já que, conforme todos nós sabemos popularmente, ele tem um grande desejo pela cadeira da presidência da República. Ele gostaria, ele inveja muito, deseja muito, né? Inclusive, ele sempre fez tudo como degraus, né? Primeiro a prefeitura, depois o governo do estado, e depois, quiçá, né, Brasília. Né? Então, ele, por mais que tenha tido em alguns aspectos, né, em algumas falas, um maior respeito à questão das pessoas contaminadas, maior preocupação, né, nós sabemos muito bem que ele acaba se aproveitando do caos sanitário que se instalou no país desde março do ano passado, justamente para poder se autopromover. Né? Ele próprio utilizou uma estratégia extremamente perigosa, né, que deu inclusive descrédito para ele, que foi de convidar ex-presidentes para tomarem a vacina, né, como se fosse uma tentativa ali de incentivo à população, né. O presidente, até onde eu li nos jornais, Fernando Henrique Cardoso aceitou, o ex-presidente Michel Temer aceitou, e, do outro lado, os últimos dois que faltam na lista, né, o presidente Lula e a presidente Dilma, não aceitaram o convite. E a própria presidenta Dilma, numa entrevista, ela mencionou que ela não ia furar a fila de modo algum. Isso seria uma maneira elegante, é claro, né, uma maneira elegante, uma maneira perfumada de furar a fila. Então, a própria presidenta Dilma ela comentou que não furaria a fila. Então, olha, esse é um exemplo de uma estratégia totalmente política utilizada pelo governador. Né? O alarde que ele fez com a vacina, né? A propaganda também, né? Que também é utilizada pelo governo federal.
né? É claro que com muito retardo, né? O governo federal, nesse aspecto, foi muito, no sentido da própria palavra, muito retardado, né? Foi muito atrasado no que tange a vacina, né? Mas agora que está chegando com muito retardo, tem feito algumas propagandas aí para se autopromover também, mas sem muito sucesso, pois o estrago já foi imenso por parte né, da União, por parte do governo federal, melhor falando. E É de o outro lado, famoso né, nós encontramos. o que passou, agora não volta atrás, né? É tentar Exatamente. corrigir Né? o que dá para corrigir, né? Foi uma mancha, né? E nesse aspecto foi uma mancha, né? E de outro lado nós vemos prefeitos, nós vemos governadores que justamente tiveram ali esse oportunismo. Porém, existem outros que tiveram uma conduta mais, digamos assim, proativa. Eu me recordo, se não me falha a memória, acho que foi o prefeito de Goiânia, eu não me lembro bem, que justamente é médico, é, teve uma postura contra as aglomerações, contra, enfim, qualquer desrespeito às normas sanitárias, e foi achincalhado, agredido verbalmente pela população, que achava que era uma vaidade dele, né? Mesmo ele sendo médico. Agora não me recordo se é o governador de Goiás ou se é o prefeito de Goiânia. Foi Corrija-me se eu o estiver errado. governador, que é o Governador. Ronaldo Caiado, é médico. Governador, né? Aliás, Ele, Goiânia, né? Só um adendo, o prefeito eleito morreu por conta do Maguito Vilela, né? Por conta justamente da Covid-19. Foi eleito e não sentiu nem o gostinho de ser prefeito, né? Por um dia. ele estava na UTI fazia um bom tempo, né? Exatamente. Pegando a questão ainda do Dória, né? E para dar aí uma provocada, tem muita gente alegando, e aí a gente pode até dar uma extrapolada aí na discussão sobre os direitos humanos, que estão alegando aí como fica o direito ao trabalho, o direito a sustentar sua família, a trabalhar, né, trabalhar honestamente, pagar suas contas, empregar, ter o seu emprego e que, obviamente, com as medidas restritivas, lockdown, fase vermelha, independente de como cada estado está trabalhando, né? Ou a terminologia aí não importa, mas as medidas restritivas de uma forma geral, né, que acabam impedindo isso, a gente muitas vezes acaba vendo essa discussão aparecer, seja aí nos grupos de WhatsApp ou mesmo na mídia de uma forma geral, né? Como fica o meu direito humano de trabalhar, de prosperar, se o governador, o prefeito, quem quer que seja, não me deixa, né? Esse é um espinho que tem afetado muito a vida da população, né? A questão do trabalho, como fica o direito ao trabalho, que é um direito humano, é claro, né? Em meio à pandemia. Né? Esse é um problema que tem afetado muito e tem sido propagandeado e falado por todas as pessoas. Todo mundo fala em meu direito ao trabalho. De fato, a pandemia ela trouxe consigo a crise sanitária, né? E trouxe consigo também a crise econômica, que já se apresenta, já foi instaurada no país a crise econômica. Né? Já havia uma série de problemas no nosso país, no plano econômico, de natureza econômica, porém Com ou até que sem no pandemia, início, com ou sem pandemia, porém até segundo os indicadores, segundo as estatísticas, no início de 2019, a economia estava tendo, digamos assim, um respiro, estava tendo um respiro depois de meses e meses em crise. Né? Porém, né, apesar de ter iniciado 2020 com algum respiro, com alguma melhora, veio a crise sanitária e consigo a crise econômica que muito pioraram a situação. Né? Então, o desemprego avassalador e quem ficou empregado tem sofrido uma queda bruta nos salários. Né? As pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na França, uma vastidão, né? Uma multidão de pessoas desempregadas e muitas pessoas que continuam empregadas
com a redução da jornada de trabalho, com a redução do salário correspondente, etc. Né? O que eles chamam na própria França de chômage partiel, que é o desemprego parcial. Né? Porque reduzem tanto a sua jornada de trabalho que é como se você tivesse desempregado pela metade. Né? Como se estivesse parcialmente desempregado. Isso no Brasil também. Né? Muitos perderam o emprego. Quem não perdeu, perdeu o salário, a potência, né? A força do salário que tinha até então. Né? Em todas as categorias, em todos os grupos. Então, essa crise existe. Muitas pessoas acabam se vendo obrigadas a passar por riscos de se contaminar no transporte público em razão da grande aglomeração que existe, mas elas não podem fazer diferente. Elas não podem fazer frente a isso. Pois se elas falarem assim, não, vou de Uber todos os dias para o trabalho, né? A empresa não vai custear. Né? Imagine só numa cidade gigantesca como é São Paulo. Né? A pessoa que mora na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, tendo que se deslocar de Uber até a zona leste, até o centro de São Paulo, que seja, ou até um bairro mais ou menos próximo. Né? É um custo que não seria suportado pela empresa. Né? Porém, por mais que exista esse caos instalado no ponto de vista econômico, na dimensão econômica, nunca os bancos ganharam tanto. Nunca os bancos lucraram tanto em meio à crise. Né? As grandes empresas, por mais que a Ford tenha anunciado a sua retirada do Brasil, né? Por mais que a Ford tenha se retirado, né? Inclusive existe em Taubaté uma unidade da Ford, né? Existia, né? Tem muitas outras pelo país, né? Mais de 100 anos no país. As grandes empresas nunca ganharam tanto em meio à catástrofe, em meio ao desemprego, em meio à fome generalizada de muitas pessoas, o aumento da pobreza extrema. Enfim, as grandes empresas, os grandes bancos nunca ganharam tanto. Aí nós percebemos que existe algo diferente. Não é apenas a pandemia, ou seja, esse aspecto biológico, o vírus, enfrentando o ser humano. Né? Também deve ser acusado, com toda razão, a omissão do governo federal, a omissão do governo estadual, a omissão do governo municipal, todas as esferas, a omissão de todas as esferas para promover o respeito dos direitos trabalhistas das pessoas. Para caminharmos aí para o nosso encerramento, né? Como eu disse, se deixar, a gente vai falando, mas também para, né, não deixar nossa entrevista aqui, nossa gravação muito longa. A gente tem acompanhado também um fato que não podemos deixar de trazer, né, de falar. Estou até aqui também acompanhando no mudo, né, a Globo News, entre outros canais, a repercussão das carreatas, né, dos protestos contra o governo Bolsonaro, algumas medidas ou a falta delas, né, para com a questão da pandemia do novo coronavírus, né, do Covid-19, da doença do Covid-19. E lanço aqui a pergunta, né, é viável nesse momento esse tipo de protesto, de manifestação? Deve continuar? Deve parar? Está no caminho correto? Que avaliação você faz, Lucas? Um movimento, né, tímido, é claro, mas nacional, a favor do impeachment é um movimento necessário. Né? Porém, não deve parar por aí. Né? A luta, a manifestação popular de desgosto diante do governo federal, diante da situação toda, não só o governo federal, mas como próprio você disse, o governo estadual, né, os governos municipais, as prefeituras, enfim, né, essa atitude não basta o impeachment. Não basta retirar a figura do presidente e os grupos econômicos que se instalam no país desde sempre continuarem no poder. Não basta a retirada de um político isolado ou de um partido isoladamente para que haja um bem-estar no país. É preciso que os grupos poderosos, que são os grupos econômicos, claro, sempre ali com os seus amigos, com os seus outros grupos políticos, com a casta política, né? Os que Claro, né? mandam e sempre mandaram, né?
É claro, inclusive a casta jurídica, né, o corpo de ministros, né, os magistrados, os desembargadores, né, enfim, todo esse o problema não é a retirada do presidente. Claro que a retirada do presidente simbólica tem peso, sim, né, e pode mandar novos auspícios. É claro que sim. Porém, combater e focalizar todas as forças para a retirada de um presidente, ou de um governador, ou de um prefeito, enquanto que os grupos, as classes sociais que sempre estiveram governando o país continuam no poder, às vezes com outros nomes, né, anônimos, né, isso não nada vai valer. Né? Então, a luta tem que ser, claro, contra a figura de pessoas, de políticos, né, que não merecem estar no cargo de poder que eles estão, mas a luta tem que ser multilateral, tem que ir para todas as frentes, para um novo sistema econômico. Tá aí, então, algumas considerações, né? E é importante trazer aí esse debate sempre à tona, por isso sempre gosto de conversar aí com o meu amigo Lucas Almeida, né? Não só sobre esse assunto, mas como tantos outros. E ele sempre, na minha modesta opinião, traz uma visão, né, traz observações também e sempre muito bem embasadas sobre a questão dos direitos humanos e os diversos assuntos relacionados. Espero que, antes de tudo, para aqueles que estiverem nos acompanhando ou forem nos acompanhar, seja, né, e tenha sido aí uma bela de uma aula. Lucas, passo de novo a bola aí para você para fazermos uma finalização, né? Fica à vontade. Muito obrigado, querido André, né, por estar aqui mais uma vez contigo, nessa oportunidade virtual. Né, e aproveito para registrar meu carinho por você e por todo o pessoal do canal. Né, acabo convidando vocês que estão nos ouvindo para se unirem a nós, né, curtindo o vídeo, né, se inscrevendo no canal. E fica aqui, meu muito obrigado a todos. Maravilha. Vamos encerrando então aqui a nossa transmissão. Muito obrigado a todos, todas que nos acompanharam aqui. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que estiver nos ouvindo. E é isso. Muito obrigado. Tchau.